Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. Tema de hoje: a ação do Espírito de Deus em nós. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo de número 6. E que Deus abençoe você e sua família ricamente. A paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar com você e poder compartilhar a palavra de Deus. Então, nesse instante, antes de nós estarmos aí meditando na palavra, vamos fazer uma oração para a honra e glória do Senhor. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a tua direção em todas as coisas. Fala conosco através da tua palavra, edifica-nos, ó Pai. Venha nos mostrar o nosso pecado, que nós possamos a cada dia ser transformados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos capacita, Pai. Nos dá a direção pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Desde já, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Então aqui, um livro que todos já conhecem, Zacarias 4, no versículo de número 6. Alguns podem dizer assim, mas você vai pregar tudo de novo? Não. Aqui nós vamos ter uma outra perspectiva com respeito a este livro, a este texto, tá certo? Porque aqui, se nós formos observar, como já foi falado em outro culto online, que Zacarias, ele era um profeta que foi levantado por Deus para animar o povo a restituir a nação e restituir o templo, juntamente aí com o profeta Ageu. Então, veja bem que dentro dessa perspectiva de restituição está o quê? Está a ação de Deus sobre aquela nação. Deus é que ia fazer tudo. Era Deus que ia fazer com que aquela nação fosse restaurada. Veja bem, que isso é muito interessante para nós estarmos nos apercebendo. Então o Senhor deu visão ali para Zacarias, mostrou para Zacarias o que ele ia fazer com aquela terra, com aquele povo, que aquela terra voltaria a ser uma terra próspera, voltaria a ser uma terra populosa, que o templo ia passar a funcionar novamente, que Josué ele seria novamente empossado como sumo sacerdote. Uma coisa maravilhosa da parte de Deus que nós podemos aqui observar. E isso não é diferente nos nossos dias, levando para o nosso lado pessoal. Deus ele quer trabalhar na nossa vida, mas para que Deus possa trabalhar na minha e na sua vida, nós temos que deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida. Por quê? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito do Senhor. Então nós vamos ter aqui uma nova conotação, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Nós teremos uma outra conotação a respeito disso. Então nós podemos observar que quando a Bíblia diz aqui que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, estamos aí tem dois tipos de indicação. Primeiro, que nós não devemos agir segundo o quê? Segundo os nossos impulsos. Porque eu vou fazer, porque eu vou realizar, porque eu estou pensando, porque a minha inteligência, porque eu quero agir pela ira, eu quero agir pelo ódio, porque aquela pessoa fez isso e fez aquilo comigo, e agora eu vou dar o troco. Não é assim que muitas vezes tem pessoas que pensam, não é assim que pessoas querem fazer as coisas fora da direção de Deus, agindo pelo seu impulso. Agora eu vou fazer uma dívida, porque agora eu vou agir para pagar aquela dívida, agora eu vou fazer aquilo outro. Não é isso que acontece? Então, nós devemos tomar cuidado, porque não é por força nem por violência, não é pelos nossos ímpetos, não é por aquilo que nós raciocinamos ou pensamos, não é por aquilo que muitas vezes a gente pensa que vai dar certo, não.
mas é pelo Espírito de Deus. E como que o Espírito de Deus pode agir? Não é? Se nós não deixarmos ele agir, se os nossos pensamentos tomarem o lugar do Espírito Santo. Então, essa conversa aqui, este compartilhamento da palavra de Deus, vai nos levar num âmbito mais, vamos dizer assim, no âmbito mais particular entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo. Não é? Então é isso que o Senhor quer falar conosco, não é? E também não é para deixar, né? A segunda coisa, não é para deixar o barco correr. Ah não, agora não vou fazer nada, vou deixar o barco correr, Não é isso não. Nós temos que estar buscando a Deus, para Deus nos dar estratégias, você está entendendo? Porque não é por força nem por violência, mas Deus tem que dar estratégia com respeito àquilo que nós devemos fazer. Né? Não adianta nada a pessoa ficar dormindo em casa, né? Tá certo? Não adianta nada a pessoa ficar vagarosa, não adianta nada. Então, Deus ele vai dar estratégia, mas a partir de quando eu fico desanimado com as coisas, acho que as coisas têm que correr, que o barco tem que correr, porque eu não tenho compromisso nenhum, porque, sabe? Então isso também não é bom, né? Isso também não é bom. Tem que buscar a direção de Deus, e a direção que Deus dá, então você tem que fazer de conforme, para que as coisas venham dar certo na sua vida e na minha vida também, tá certo? Então é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, tá bom? Eu tenho que me aperceber também que quando se fala que não é por força nem por violência, significa que o reino de Deus, eu tenho que deixar o reino de Deus agir ao meu favor. Eu tenho que deixar o reino de Deus agir em meu favor. Eu tenho que deixar o Espírito de Deus me direcionar para o reino de Deus, não é? Aqui em Mateus 6, no versículo de número 33, a palavra do Senhor nos informa. Por favor, abra aí, vamos analisar isto, né? No versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão o que? Acrescentadas. Aqui nós vemos que Jesus ele faz um alerta, né, para com as pessoas, né, no capítulo 6, no versículo 19, diz aqui sobre o que? Sobre a comida, sobre a bebida, fala sobre a vestimenta, fala sobre que o homem não deve estar tendencioso a buscar as riquezas desse mundo, né? Fala de uma série de coisas. E nós observamos que Jesus, ao final, no versículo 33, como nós vimos, ele fala que tem que buscar o reino de Deus e sua justiça. O que significa? Significa que eu devo me deixar envolver pelo reino de Deus. Significa que eu tenho que colocar meu coração no reino de Deus. Me diga uma coisa, quando uma pessoa ela pensa muito em coisas materiais, você está entendendo? Pensa muito naquilo que ela precisa, do que ela necessita, ou se ela corre atrás de dinheiro. Essa pessoa ela vive o quê? Primeira coisa, ela vive uma ilusão, porque ela não sabe o dia da manhã. Segunda coisa, que ela vive uma perspectiva, né, de que as coisas vão melhorar, que ela quer buscar melhora, entendeu? Não é melhora para o reino de Deus, mas melhora para ela mesma, não é? Isso aí toma seu coração, e de repente a pessoa vive preocupada, essas preocupações vão tomando seu coração, vão deixar o seu coração pesado. A pessoa vive sempre em expectativas, né? Expectativas, e quando aquilo não acontece, a pessoa muitas vezes fica chateada. Mas o Senhor Jesus está falando, não é para a pessoa pensar dessa forma, porque o Senhor Jesus ele dá vários exemplos, né? Ele dá exemplos das aves, né? Que muitas vezes elas não plantam nem colhem, mas o Senhor Deus as alimenta, né? É uma das coisas que Jesus está falando aqui. Então nós devemos confiar em Deus, devemos confiar no Senhor, não é? Porque nós devemos buscar o reino de Deus, nós devemos tomar cuidado com os nossos desejos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós buscamos, que muitas vezes é uma vida financeira abastada, muitas vezes ficar preso nas situações que estamos passando, e isso não é bom para mim e para você. Isso não é bom para mim e para você. Por quê? Nós devemos estar inteirados com o reino espiritual, e para nós ficarmos inteirados com o reino espiritual é só através do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo nas nossas vidas, é deixar o Espírito de Deus nos dirigir,
sabe, rumo ao reino dos céus, fazer com que o Espírito de Deus venha abrir a nossa mente com respeito ao mundo espiritual. É dessa forma, meu irmão e minha irmã, é dessa forma, meu irmão e minha irmã, que nós devemos agir para a honra e para a glória do Senhor. Agora observe bem que ele diz aqui no versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que significa isso aqui? Significa que muitas vezes as preocupações, eu tenho que pagar essa conta daqui a um mês, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, depois de amanhã tem isso outro. Então muitas vezes a pessoa vai acumulando um monte de situações que ela vai ter que enfrentar, e muitas vezes a preocupação vai tomando seu coração, e isso é perigoso porque vai travando a sua vida espiritual, vai travando a sua fé. Você está entendendo, meus amados? Isso é muito importante para nós entendermos que o nosso foco principal é o reino de Deus. O nosso foco principal é buscar ao Senhor. Isso não significa que nós não temos compromisso com as coisas. Sim, temos, não é? Temos compromisso. Mas quando isso se torna uma coisa volumosa, quando se torna um peso na nossa vida, aí nós temos que nos analisar. Nós temos que estar pensando. Nós temos que pedir para Deus misericórdia. Porque Ele disse, né? Buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 22. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança, não é? Olha só que coisa maravilhosa. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui nós observamos que nós temos que saber que não é por força nem por violência. Mas o Espírito Santo, ele quer dar fruto em nós, não é? O Espírito de Deus quer dar fruto em nós. Mas como que ele pode dar fruto? Como é que ele pode dar fruto se nós vivemos na carne? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque essas coisas são muito perigosas, né? Essas coisas podem fazer com que nós venhamos a fazer aquilo que Deus não quer, não é? Viver na carne. Isso é muito perigoso, não é? Porque os frutos do Espírito têm que estar na nossa vida. A todo momento nós devemos deixar o Espírito Santo ocasionar, o Espírito Santo produzir frutos em nossa vida, frutos que venham de acordo com a vontade dele, não é? A temperança, nós vemos aqui, ó, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a esperança, são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito. Para quê? Para que isso esteja na nossa vida e nós também possamos passar isso para as pessoas. Você está entendendo? Não adianta, meu amado, muitas vezes é ficar irado. Não adianta, meus queridos, muitas vezes ficar impaciente, né? Muitas vezes é querer criar briga, contenda com as pessoas. Isso não vai fazer bem para mim e para você. Não vai fazer bem, sabe? Esquentar a cabeça com fulano, com beltrano, com ciclano. Não, meus amados. Não é isso que Deus quer, mas Deus quer que nós venhamos a dar frutos para a honra e para a glória do Senhor. Para que Deus seja louvado na beleza da santidade. É o testemunho do Senhor para ganhar outras almas, para ganhar vidas para o Senhor. Não é? Porque isso Deus se agrada quando nós deixamos o Espírito Santo dar fruto em nós. Mas se nós vivermos pela carne, não é? Porque sabe o que é? Porque a minha esposa fez isso aqui, agora eu vou gritar com ela.
Ah, porque meu filho, ele fica pulando e de repente fica gritando e fica assim assado, fica pulando em cima do sofá, em cima da mesa, em cima da cama. Agora esse menino, na verdade, é um capeta, né? Não tem muita gente que faz isso aí, amaldiçoando a criança? Não, isso não deve estar na nossa vida, de forma alguma. Não é amaldiçoando a criança que você vai melhorar ele, não. Não é dessa forma, não. Tem muito pai, tem muita mãe que só sabe gritar. Você está entendendo? Só sabe gritar, mas não sabe chegar e conversar com a criança. Não sabe levar a criança para muitas vezes comprar uma bala, um docinho, né? Não tem coragem ali de muitas vezes estar brincando com seu filho, orando com seu filho. Isso aí não tem. Mas acha que gritar é sinônimo de autoridade. Gritar é sinônimo, sabe de quê? De respeito. E não é isso aí, não é sinônimo de respeito. Isso aí na verdade é uma falta de educação. Isso aí é uma falta de quê? Do fruto do Espírito Santo, né? Gritar com a esposa, gritar com o marido, essas coisas não podem, meu irmão, meu amado e amada irmã, essas coisas não podem de jeito nenhum. Porque isso aí, o que acontece? As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão vendo esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que não pode haver de forma alguma. Né? Isso aí não são os frutos do Espírito de Deus. Não é o fruto do Espírito de Deus. Se você acha que Deus está contente com isso, claro que não. Como é que você vai ter autoridade com seu filho? Né? Como é que vai ter autoridade? Autoridade não é gritar, autoridade não é xingar, autoridade não é amaldiçoar a criança, não é brigar com a sua esposa, com o seu marido. Isso aí não é autoridade. Autoridade é chegar, sabe, mansamente falar e a pessoa entender que você é um servo, uma serva de Deus, que você tem ali a palavra que vem da parte de Deus para falar para a pessoa e a pessoa fica quieta. É isso aí que é autoridade. É você explicar para a pessoa o que está acontecendo. Tá entendendo? Então nós devemos tomar o máximo de cuidado. Porque não é por força, não é por violência, não é pela carnalidade que nós vamos poder mudar as situações dentro do nosso lar, da nossa casa. Não é dessa forma, meu irmão e minha irmã. Não é assim, mas é buscando a presença de Deus, é buscando a graça de Deus, é buscando, sabe, o Espírito de Deus para que Ele possa nos direcionar como nós devemos fazer e como nós devemos agir, né? Nós podemos observar na palavra de Deus, por exemplo, que muitos usam como exemplo lá, quem? É João Batista. Ah, porque João Batista, ele chamava os fariseus de víbora, né? Então muitas vezes as pessoas tomam isso para eles. Ah, agora se João Batista falou daquele jeito, eu vou falar também. Não é assim não, porque tinha momentos que João Batista, ele falava de uma maneira até parece assim, de uma maneira rude, não é? Mas observamos que também tinha hora que João Batista conversava. Jesus, ele entrou no templo e aí tirou todos os cambistas dali. Mas tinha momentos também que Jesus estava conversando. Não é por força então, nem por violência, omissão. Não, não é sinônimo de omissão. Mas é fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Senhor Espírito Santo, como eu devo falar com aquela pessoa? Como eu devo falar com meu filho? Como eu devo falar? E basta tão somente nós colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor. Está entendendo? Aí o Senhor vai ensinar como a gente deve falar, como a gente tem que se portar. Mas isso também, dentro dessa conotação, também tem uma coisa muito importante, né? Que isso aí é para mim e para você, para todos nós. Nós somos todos pecadores, olha só. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e a concupiscência. Então o Espírito ele vai agir, o Espírito Santo ele vai dar fruto em nós a partir de quando nós crucificamos a nossa carne. Porque se nós não crucificamos a nossa carne, tão pouco o Espírito Santo vai poder agir. Né? Então nós devemos tomar cuidado, nós devemos orar, nós devemos ler a palavra de Deus, nós devemos nos consagrar para que o Espírito Santo possa trabalhar mais contundentemente em nossa vida, né? Para que os seus frutos possam sobressair em nós. Meu querido, agora eu peço que você esteja abrindo a palavra de Deus em Efésios 6, no versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então aqui nós observamos que o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos, estar firmes contra quem? As ciladas do diabo. Ah não, eu tenho que ficar firme porque eu tenho que vestir a armadura, sabe o que é? É para mim pegar e brigar com aquela pessoa ali. Eu tenho que ficar firme, sabe por quê? Porque eu tenho que pegar e criar encrenca com fulano, com beltrano e com ciclano. Mas será que é isso mesmo? Não, não é isso que a palavra de Deus está falando. Está falando aqui contra as ciladas de quem? Do diabo, não é isso? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa briga é contra demônios, meus irmãos. Está entendendo? Nós temos que brigar contra demônios. Mas como é que eu vou brigar? Eu tenho que revestir-me de toda a armadura de Deus para isto, né? Armadura não significa eu pegar e me encher de arrogância e prepotência. Não é eu pegar e me achar o super crente, sabe? E de repente pegar e cair em cima de todo mundo, falar que todo mundo está em pecado, que todo mundo está assim, todo mundo está assado. Não, meu amor, não é isso não. Porque muitas vezes as pessoas estão presas por espíritos demoníacos. O inimigo muitas vezes está cegando as pessoas, né? Está tampando seus ouvidos para ouvirem a verdade. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, o quê? Vestir a armadura de Deus, para que nós possamos vencer o inimigo que está prendendo essas pessoas, para que elas possam enxergar, para que essas pessoas possam ser ganhas, para que essas pessoas elas possam entender sobre o reino de Deus, sobre o reino espiritual. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, não é? É pelo meu espírito, é ser direcionado por Deus, sabe? Se for para falar alguma coisa, que nós venhamos a falar segundo a direção de Deus. Porque quando o homem ele coloca a sua língua, o homem quando coloca coloca ali a sua inteligência para trabalhar, meu irmão, pode causar grande confusão. Mas nós sabemos que Deus tem solução para todas as coisas. E nós vemos aqui, além do apóstolo Paulo estar falando de algumas coisas aqui, né, sobre a armadura, mas no versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Então, devemos entender que o Espírito Santo deve usar o que? A palavra de Deus, através das nossas vidas. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós vemos ali que o inimigo, no capítulo 4 de Mateus, ele utilizou ali a palavra de Deus para querer sucumbir Jesus, mas Jesus ele pegou e Jesus ele usou a palavra legítima. Nós vemos que o inimigo foi derrotado. Assim sou eu e você. Temos que deixar o Espírito Santo falar através de nós a palavra de Deus, fazendo com que nós venhamos a profetizar, a falar a verdade, e você pode crer que as coisas vão começar a acontecer, as libertações vão começar a acontecer, porque nós temos que lutar contra o inimigo. Temos que lutar contra o inimigo. Interessante que quando ali o Senhor Jesus, em Mateus 16, né, a partir do versículo 13, nós vemos que bem no finalzinho ali, bem no final do texto, observemos ali que no mesmo instante que Pedro estava sendo usado por Jesus, estava sendo usado por Deus, aliás, né, para revelar quem era Jesus, naquele mesmo instante o próprio Pedro estava fazendo Jesus desistir da cruz. Mas o que Jesus enxergou? Ele enxergou o quê? Um espírito maligno que estava usando Pedro para poder fazer com que ele viesse a desistir da cruz. E assim, será que não tem pessoas que são desse jeito, né? Pessoas que não compreendem, que não têm entendimento das coisas. Então que nós venhamos a orar por essas pessoas, que nós venhamos, na verdade, estar buscando a Deus para que essas pessoas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus, não é? Porque é esse princípio que o Senhor tem para mim e para você,
É esse o princípio. E no versículo 18 diz aqui, ó, e todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Então nós devemos orar, né? Devemos orar em Espírito, aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então nós devemos orar no Espírito, meus irmãos. Olha aqui, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar por todas as pessoas, né? Orar pelos crentes, né? Os nossos irmãos em Cristo. Devemos orar pelas autoridades, né? Que são constituídas por Deus. Devemos orar pela igreja do Senhor. Devemos orar por todas as coisas. Aí nós devemos usar a armadura para quê? Para que Deus seja glorificado e enaltecido. E para que nós venhamos a ter vitória sobre toda a hoste do inferno, não é verdade? Se abrisse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versos de número 19, que diz assim: não extingais o Espírito. Então observe bem que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos extinguir o Espírito de Deus, não é? Por quê? Porque é Ele que move as nossas vidas, é Ele que nos direciona em todas as coisas, é Ele que habita em nós, é Ele que muitas vezes nos ensina a palavra de Deus. Ele é o nosso companheiro, Ele é aquele que quer que nós façamos aquilo que é correto diante de Deus. Porque se eu e você perdemos o Espírito Santo, o que pode ser das nossas vidas, não é mesmo? O que pode acontecer conosco? Então, meus amados, que nós não venhamos por causa do pecado, da transgressão, por causa muitas vezes das nossas tendências, por causa muitas vezes, não é, dos nossos impulsos, que nós não venhamos extinguir o Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos direciona em todas as coisas, é Ele que faz com que nós sejamos muito mais que vencedores, é Ele que nos faz uma conexão com Deus, é Ele que muitas vezes faz com que nós venhamos a nos arrepender. Então Ele é muito importante para nós. E neste momento, vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse instante. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Direciona-nos, ó Pai, para que nós venhamos a entender a Tua direção sobre nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, casa, nosso lar. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha abençoar nossa casa, nosso lar, nosso trabalho. Senhor, meu Pai, nos ensinando como nós devemos tratar a nossa esposa, o marido, tratar os filhos e todos os parentes, todos aqueles que estão ao nosso derredor. Pai, que o Senhor esteja nos direcionando a dar frutos do Espírito, para que, Senhor meu Pai, o Seu reino possa ser difundido com maior facilidade. Senhor meu Deus, clamamos diante de Ti, Senhor meu Pai. Visita o encarcerado, visita, Senhor meu Pai, aquele que está passando por necessidade, por provas, ó Pai. Aquele que está passando por dificuldades. Alcança nesse instante, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, aquele que está frio espiritualmente, aquele que não consegue ver perspectiva, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja alcançando todas essas vidas, e essas vidas venham reconhecer que só o Senhor pode modificar todas as coisas, desde quando nós venhamos a depositar completamente o nosso coração perante Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e seja fortalecido para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.